1 João 4. 1 João 4, verso 1. Amados, não creiais em todo... O sistema faz uma confusão com esse 1 João 4, que eles pensam que é demônios. E isso é erro de interpretação. Na teologia é chamado de erro de hermenêutica, ou erro hermenêutico. O que é um erro de hermenêutica? Um erro de interpretação. Você atribuir a uma coisa quando na verdade não é. Isso é um erro. É igual me chamar de Maria. Eu não chamo Maria, eu chamo Marcos. Isso é um erro. Se você me chamar de Maria, eu não vou olhar. Você pode chamar o dia inteiro, eu não vou olhar, porque eu não chamo Maria. Eu me chamo Marcos. Maria é feminino, Marcos é masculino. Então, se você me chamar de Maria, isso é um erro. 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Ué, como é que eu vou provar se um espírito veio de Deus se não veio? Agora eu sou obrigado a falar umas coisas que eu já vi por aí nas igrejas da lei, né? Eu já vi pastor pegando no pescoço das pessoas, né? Balança para lá, balança para cá, balança para lá, balança para cá, e fica falando assim: qual o seu nome? De onde você veio? Eles pensam que isso quer provar se o Espírito veio de Deus. Isso é um erro gravíssimo, porque não é isso que a Bíblia está falando, nem está mandando fazer isso, e não é isso que João está falando. Está me entendendo? Eu vou te ensinar. Primeiro eu estou te mostrando o errado. Depois eu te mostro o correto, o certo. Qual que é o errado? O errado é o que os pastores estão fazendo por aí. Pegando no pescoço das pessoas, balançando, chacoalhando e balangando a cabeça. E você, e de onde você veio, quem você é. Não é isso que é provar se os espíritos vêm de Deus. Não é isso. Ou não é assim. Vamos ler o texto, então eu vou te explicar como é que você prova se um espírito veio de Deus ou não. 1 João 4, verso 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque já muitos falsos profetas, têm surgido no mundo. Então, quando ele fala de espíritos, ele não está falando de demônios. Vamos de novo, vamos ver que eu quero saber se você está entendendo. Porque eu sou pastor e mestre na palavra e minha função é ver se você está entendendo. Nem que eu ficar aqui até 4 horas da manhã. 1 João 4. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos. Como é que você prova um espírito? Jesus ensinou, hein? Jesus ensinou como provar. E eu vou te mostrar que esses que estão por aí balangando os outros e pegando na cabeça, vou provar que estão errados. Porque não é assim que se prova um espírito. Jesus ensinou como que se prova um espírito. Deixa o 1 João aberto, 4, não fecha. Abre em Mateus capítulo 7. Eu vou te ensinar como é que se prova um espírito. Posso ouvir um amém? Jesus ensinou como é que se prova um espírito. Mateus capítulo 7. E eu já volto no 1 João 4, hein? Não fecha 1 João 4 que eu já volto aí. Mateus capítulo 7, versículo 15. Veja comigo, você que está me assistindo, acompanhe na sua Bíblia. Deixa o 1 João 4 aberto que eu já volto aí. Abre em Mateus 7, leia o verso 15. Olha o que Jesus disse. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos o quê? Profetas. Você vai ver que 1 João 4,1, o João também falou sobre falso profeta. Não falou? Por isso que eu falei para você não fechar. 1 João 4,1. Muitos falsos profetas têm surgido no mundo. 1 João 4,1. E Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Alô? Jesus está falando de demônio aqui, em Mateus 7,15? Não. Também João não está falando de demônio em 1 João 4,1. Dá um sinal que você está entendendo. Está claro ou não está claro? Está claro aí? Vou falar de novo. Ó. Do jeito que Jesus não está falando de demônio em Mateus 7,15, ele está falando de falsos profetas. Mateus 7,15.
João também não está falando de demônio em 1 João 4,1. Ele está falando de falsos profetas. Continua Mateus 7. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas. Para aí. Falsos profetas que aparecem no meio do povo de Deus disfarçados em ovelhas. Olha o 1 João 4,1. Amados, não creiais em todo espírito. Em outras palavras, não creiais em todo pregador, não creiais em todo pastor, não creiais em todo apóstolo, não creiais em todo profeta, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Provai se os espíritos vêm de Deus. Quando João fala, provai se os espíritos vêm de Deus, ele está querendo dizer, provai se o homem é de Deus, se é uma mulher de Deus, se é um homem de Deus. João está dizendo, olha o que Jesus disse em Mateus 7,15, ó. Cautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas. Por isso que João diz para provar se os espíritos vêm de Deus. Mas como é que se prova o espírito? Jesus ensinou. Como é que se prova se o espírito vem de Deus? Na verdade, quando ele fala provar os espíritos, ele não está se referindo a espírito literalmente. Provar os espíritos quer dizer, provar esse homem aí, ó. Prova essa mulher aí. É uma mulher de Deus mesmo? É um homem de Deus mesmo? É isso que ele está querendo dizer. Provai se os espíritos provêm de Deus. Provai se esse homem vem de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. É isso que ele está falando. Mas a pergunta é essa: como é que se prova um espírito? Eu dou uma dica. Jesus ensinou como provar os espíritos. É só você ler Mateus 7,16. É só você ler Mateus 7,16. Olha lá, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. Está aí. Então como é que você prova um espírito? Através dos frutos. Aí você vai ler Gálatas capítulo 5, tem as obras da carne e os frutos do espírito. Então você vai ver, vai olhar para a pessoa, para o homem, para a mulher, seja quem for, e vai procurar os frutos, para saber se são carnais ou espirituais. Se são carnais, diz respeito aos falsos profetas. Se são espirituais, são homens e mulheres de Deus. Cadê os que entenderam? Provar os espíritos é provar o homem e a mulher. O que Paulo disse em 2 Coríntios 13? Olha lá, ó. 2 Coríntios 13, eu já volto no João, hein? Pode fechar o Mateus 7. 2 Coríntios 13, olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 13, verso 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Então, você, nós, a igreja tem que se examinar, tem que provar. Você não pode crer em qualquer um que fala assim, eu sou pastor. Você não pode crer em qualquer um que fala, eu sou apóstolo. Você não pode crer em qualquer um que fala assim, ó, eu fui enviado por Deus. Você não pode crer assim, igual chegar no açougue e falar, me dá 1 quilo de carne. Não é assim não, irmão. Você tem que provar. Está claro ou não está claro? Você tem que fazer um teste. Você tem que provar. Eu sou pastor há 25 anos. Eu prego a graça há mais de 20. Há mais de 20 anos que eu prego a graça. Será que eu não sei o que eu estou falando? Então você tem que provar. Você que me assiste, você tem que provar. Ouça a mim e ouça um pregador da lei que está mandando fazer campanha, que Deus vai te libertar, que Deus vai te abençoar. Ouça um pregador da lei mandando você subir no monte, fazer sacrifício, fazer fogueira santa. Ouça a mim e ouça a ele. E compara. Vê quem é que está com a Bíblia. Vê quem é que está com a palavra de Deus. Você tem que fazer isso. Tem que ouça a mim e ouça a outros. E veja quem é que está com a verdade. Mas como que eu vou saber quem está com a verdade? Quem está com a palavra. Eu vou te dar uma dica, hein? Onde é que existe fogueira santa na Bíblia? Aonde existe? Na Bíblia. Eu tenho 50 Bíblias em casa. Aonde está escrito na Bíblia fogueira santa? Aonde? Só para você pensar um pouquinho. Então você tem que fazer isso.
Você tem que examinar, você tem que provar, tem que fazer prova. Será que esse Marcos Gomes é homem de Deus mesmo? Então você tem que fazer prova. Você tem que ver o que eu estou pregando, você tem que ver o que eu estou ensinando, se está em linha com a palavra de Deus, se está em linha com a Bíblia. Você tem que ver se eu estou pregando como está escrito ou se eu estou inventando. Porque a maioria estão inventando coisas que não tem na Bíblia. É isso que é provar se os Espíritos vêm de Deus. Quem está entendendo? É isso que o João está falando. Volta lá para 1 João 4. É isso que ele está falando. E a maioria dos evangélicos estão pensando que provar os espíritos é ficar provando os demônios. Provar os espíritos, 1 João 4:1, não tem nada a ver com demônios. Provar os espíritos, ele está se referindo, provar quem está pregando, quem está ensinando, quem está falando de Deus, se está falando pelo Espírito Santo ou se está falando pela carne. É isso que é provar os espíritos. Só quem está entendendo mesmo, hein? Está entendendo mesmo o que estou falando? Volta lá para 1 João 4. E como é que se prova o Espírito, hein? Mateus 7,16. Pelos seus frutos, claro. Claro, pelos frutos, O que mais tem é gente falando que é de Deus. Ah, eu sou de Deus. Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou homem de Deus. O que mais tem no mundo é isso. Mas precisa ver se foi enviado por Deus mesmo. Está me entendendo? Precisa ver se foi enviado por Deus. Porque se é enviado por Deus, vai ter sinais e evidências e provas que foi ensinado por Deus. E a maior prova é falar em linha com a palavra. Está aí o maior sinal. O maior sinal, a maior evidência, a maior prova que um homem, que um pregador foi enviado por Deus, é se tudo que ele prega e ensina está em linha com a palavra de Deus. Se ele não está aumentando, se ele não está tirando, se ele não está disfarçando o que está escrito. Não, é como está escrito. Não pode mudar, não pode tirar. Ah, mas tem coisa aqui na Bíblia que se eu falar, todo mundo vai embora. Então todo mundo vai embora, porque vai ter uma hora que eu vou ter que falar. Se está escrito, eu vou ter que ler. É assim que funciona o negócio. Ai, apóstolo, um dia você fez uma pregação aí que falou sobre um assunto que eu não gostei. Irmã, se você não gostou, isso é um problema seu, tá? Porque o assunto que eu falei está na Bíblia. Aí já não é mais comigo. O meu compromisso não é se você gostou ou não, se você vai gostar ou não. O meu compromisso é se está escrito. Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu não fui enviado para agradar as pessoas. Ah, eu vou falar uma coisa que vai te agradar, tá? Eu não fui enviado para isso, não. Eu fui enviado para falar, para pregar e para ensinar a palavra de Deus. Vai ter quem vai gostar e vai ter quem não vai gostar. Vai ter quem concorda, tem quem não concorda. Mas eu não estou nem aí. Eu não fui enviado para ver quem concorda e quem não concorda. Eu fui enviado para falar a palavra de Deus. Essa é a minha missão. Amém. Alguém entende isso? Você concorda ou não, é um problema seu. Se você aceita ou não, não tem nada a ver com isso, é um problema seu. É simples. Eu estou sendo explícito, claro. Um homem pregador da palavra de Deus, um enviado de Deus, ele não foi enviado para agradar as pessoas. Ele foi enviado para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para falar a palavra de Deus. Por que crucificaram Jesus? Porque ele não agradou a todos. Jesus, hein? Por que crucificaram ele? Porque ele não agradou a todos. Tinha pregações dele, lá em João capítulo 6, falaram assim: nossa, dura coisa é ouvir isso, hein? Quem pode suportar? Aí João 6 diz que muitos discípulos já tinham saído, indo embora, deixando Jesus, e não queria mais seguir ele não. Aí Jesus olhou para Pedro, Tiago e João e falou assim: e vocês também não querem ir não? Vai com eles, vocês não querem ir com eles? Aí o Pedro falou assim: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra da vida eterna. Para onde é que nós vamos? Aí eles ficaram. Mas muitos deixaram Jesus e deixaram de seguir Jesus. Porque pensaram que Jesus era um filósofo
que apareceu para ficar puxando o saco das pessoas e com palavras bonitas de puxa-saco. Não, Jesus não era puxa-saco. Jesus, profeta, homem de Deus, Salvador, veio para derramar o seu sangue. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ah, Senhor, o Senhor é a vida? Então eu vou te seguir, espera um pouquinho que eu vou ali despedir dos meus pais e tal. Não, deixa o seu pai para lá. Não, é que tem um enterro para mim ir. Deixa os mortos enterrar os mortos. Quanto a você, vem e me segue. Vê se o homem seguiu. Não seguiu. Aí apareceu um jovem rico. Senhor, eu vou te seguir, mas espera um pouquinho que eu vou... Ih, Jesus falou: vai seguir nada. Esse não quer saber de nada. Não quer saber de nada. 1 João 4:1. Tenho mais uns 10 minutos ainda. Volta lá. 1 João 4:1, vamos deixar bem claro, hein? Que eu estou terminando. 1 João 4:1 não se refere a demônios. Quem entendeu, diga amém. Espíritos, no entendimento de João, se refere a pregadores. Pode ser um pastor, pode ser um apóstolo, pode ser alguém que fala que é evangelista, pode ser alguém que fala que é um profeta. Tanto é que ele falou aqui, ó: provai se os espíritos vêm de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Vamos ler o verso 2? 1 João 4:2. Nisto conhecereis, está em maiúsculo, ó, o Espírito de Deus. Como é que você conhece alguém que fala pelo Espírito de Deus? Como é que você conhece? Olha lá, ó. Todo Espírito, minúsculo. Está vendo? 1 João 4:2, ó. Nisto conhecereis o Espírito, maiúsculo, Espírito de Deus. Todo Espírito, minúsculo, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. O que os pregadores pensam que é para fazer? Eles pegam no pescoço das pessoas, balança para lá, balança para cá, e fala aí, fala que Jesus veio em carne. Fala. Não é isso, irmão. Não é isso que João está mandando fazer. Mais uma vez eu vou te ensinar como é que se prova os Espíritos. Deixa o 1 João 4 aberto. Abre em 1 Coríntios capítulo 12. Deixa o 1 João 4 aberto. Abre em 1 Coríntios 12. O problema é que os evangélicos tradicionais atribuem tudo ao diabo. Não é? Vai procurar um emprego, 2 vagas para 40 pessoas. Não consegue a vaga porque não estudou, não está capacitado, não tem o perfil que a empresa está precisando. Aí não consegue a vaga, fala o quê? Está vendo o que o diabo faz? Está dirigindo o carro na chuva, bate, irmão, está vendo o diabo? Bebe, usa droga, mata, está vendo o que o inimigo faz? Então o evangélico tradicional, eles foram acostumados a atribuir tudo ao diabo. Por isso que eles não leem a Bíblia. Difícil um evangélico que conhece a Bíblia, que lê a Bíblia. Difícil. Fica com o que o pastor falou. Eles acreditam no pastor. O pastor, eu sou dessa igreja já faz 40 anos, então, e daí que faz 40? Pode fazer 200 anos. É preciso você ver o que está sendo pregado, o que está sendo falado. A maioria das frases, o Espírito Santo está mandando falar isso, a maioria das frases que os pastores falam não estão na Bíblia. A maioria não está na Bíblia. Vou falar de novo. A maioria das frases que os pastores falam não está na Bíblia. Por exemplo, olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A Bíblia não fala isso. De Gênesis a Apocalipse, não existe essa frase na Bíblia. E os pastores falam direto. Outras frases que os pastores falam. Olha, Deus nos deu o livre-arbítrio. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Nem a palavra livre-arbítrio está escrito na Bíblia. Nem existe a palavra na Bíblia. Quem está me entendendo? Estou falando. A maioria das frases que os pastores falam não está na Bíblia. E as pessoas vão engolindo, vai crendo. E aí vai formando a opinião, vai acreditando naquilo, vai crendo naquilo. Aí eu apareço depois pregando, mostrando na Bíblia, a pessoa, nunca vi isso. Claro que nunca viu, você nem Bíblia não lê. Como é que você vai ver? Não é verdade?
Oh, eu sou crente velho, nunca vi. Nunca viu porque você não lê a Bíblia, irmão. Você não lê a Bíblia, como é que você vai ver? Ah, predestinação. Ele falou de predestinação. Meu pastor nunca falou. Nunca falou porque seu pastor não lê a Bíblia, não prega a Bíblia, não ensina a Bíblia. E nem você nem lê a Bíblia. Por isso que você nunca viu. Se você lesse a Bíblia, se o seu pastor lesse, pregasse, ensinasse, você estava acostumado com esse assunto. Porque é assunto da Bíblia, da palavra de Deus. Quem é que está entendendo o que eu estou falando, hein? Tem assuntos que eu prego, que eu ensino, as pessoas, que eu nunca vi. Nunca viu porque não lê a Bíblia. Vai ver como se você não lê. Como é que se prova um espírito? Olha lá, ó. Eu estou com os dois, estou terminando já, tá? Tenho mais 5 minutos. Como é que se prova? 1 João 4,2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? 1 Coríntios 12, verso 3. Está aqui a resposta. Como é que eu vou saber se um espírito é de Deus? Está aqui, ó. Coríntios. E vale te lembrar, quando João fala espírito, ele não está falando demônio, tá? Deixa bem claro, porque os crentes foram ensinados, quando fala espírito, já pensa que é demônio. E é erro de interpretação, porque não conhece a Bíblia. Não lê a Bíblia, não conhece. Tá? 1 João 4, não diz respeito a demônios. Tanto é verdade que ele fala espíritos em 1 João 4,1 e depois fala falsos profetas. Então está se referindo a seres humanos, a homens. 1 Coríntios 12, 3. Como é que você conhece se um espírito veio de Deus? Porque João disse, ó, 1 João 4, 2, ele disse: nisto conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, como é que eu vou saber? 1 Coríntios 12, verso 3 é a resposta. 1 Coríntios 12, verso 3. Paulo falou: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ou seja, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está falando? Que quando uma pessoa, homem ou mulher, fala, confessa a Jesus como Senhor, é porque ela já tem o Espírito Santo. E se ela já tem o Espírito Santo, é impossível que ela tenha um demônio. Claro que é impossível. Como é que ela vai ter o Espírito Santo e o demônio junto? Como o bispo fala. O bispo tenta expulsar demônio de crente. É mole uma coisa dessa? Se é crente, tem o Espírito de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Gálatas 3, 26. O que diz Gálatas 3, 26? Eu sei de cabeça. A Bíblia está dentro de mim. Gálatas 3, 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Como é que um filho de Deus vai ter o demônio? Se ele tem o Espírito de Deus? Mas para amarrar as pessoas nas igrejas, o bispo vem aqui de sexta-feira, vamos fazer uma oração forte para tirar o demônio da sua vida. Que demônio? Paulo disse em Coríntios 3, 16, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Digo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E como é que vai ter um demônio no seu corpo? O Espírito Santo e o demônio junto? Quem quer me explicar isso? Eu não falo para vocês que a maioria das frases que os pastores falam não está na Bíblia, porque a Bíblia não fala que quem tem o Espírito Santo tem um demônio. A Bíblia fala, Romanos 8, verso 9, quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então separa aí, ó. Tem gente na terra que não tem o Espírito Santo. Esse não é de Deus. Esse é o filho da perdição. Esse é o bode. Mateus 25, Jesus diz que tem a ovelha e tem o bode, tem o trigo e tem o joio. Não é isso que a Bíblia fala? Então, Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito Santo, esse não é dele. Põe para lá. Então, esse aqui não é dele. Romanos 8, 9. Do lado de cá, Coríntios 3, 16. O nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Já são duas pessoas. Romanos 8, 9. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, Coríntios 3, 16. E outra pessoa que tem o Espírito Santo. Aqui tem o Espírito Santo, é impossível ter um demônio.
Porque segundo Coríntios 6, Paulo disse que não tem comunhão a luz e as trevas. Faz o teste. Chega na sua casa, entra no seu quarto. Vai estar escuro, não vai estar escuro? Aí quando você acender a luz, o que acontece com a escuridão? Vai embora. Não é isso? E se você apagar a luz, quem é que chega? A escuridão. Provando que os dois nunca ficam juntos. Ou tem luz, ou então não tem luz. Se a luz chegar, a escuridão vai embora. Está claro ou não está claro? Quem entendeu? Os dois não ficam juntos. Quem entendeu? Quem entendeu? Os dois não ficam juntos. Como é que a luz e as trevas vai estar junto? Está claro, mas está escuro? Está escuro, mas está brilhando? Não, se está brilhando, não está escuro. Se está escuro, não está brilhando. Trevas é trevas, luz é luz. Romanos 8:9, quem não tem o Espírito Santo, esse não é dele, não é de Deus. Coríntios 16, os que têm o Espírito Santo, esses são de Deus. Então é impossível os dois, ou seja, luz e trevas, habitarem no mesmo lugar. Ficou claro ou não ficou claro? Para terminar, 1 João 4, tenho aí mais 2 minutos. 1 João 4, terminando, rapidinho, alguns versículos a mais. Olha lá. 1 João 4, 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo Espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Claro, ele não confessa Jesus, ele não é de Deus. E por que ele não confessa Jesus? Coríntios 12, 3. Porque ele não tem o Espírito de Deus, abençoado. Alô, diga comigo. Só pode confessar Jesus quem tem o Espírito de Deus. Quem entendeu? Se você confessa a Jesus, se você crê em Jesus, se você recebe a Jesus, é porque você tem o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus. Está claro ou não está claro? É simples entender isso. Olha lá, ó. 1 João 4, verso 3. Todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. 1 João 4, 3. Este é o espírito do anticristo. Ou seja, ele é anti, ele é contra. E quem que é contra? Alô, só tem 2 tipos de filho. Filho da salvação, filho da perdição. Ovelha e bode. Quem que é contra? Quem que foi contra Jesus? Mateus ou Judas? Quem foi contra Jesus? Judas. O que Judas fez? Hã? Quem traiu? Foi Mateus traiu? Marcos, João, Tiago, Pedro, Tadeu, Filipe. Quem que traiu Jesus? O único, Judas. Por quê? Porque ele não tinha o Espírito de Deus. Só por causa disso. Quem é que está entendendo? Os que tinham o Espírito de Deus. Você acha que vai trair Jesus, irmão? Como que você trai Jesus? Você não consegue. Você não consegue nem blasfemar. Você não consegue amaldiçoar Jesus. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus dentro de você. Agora, quem não tem, trai. Judas não traiu? Para ele não tinha mesmo. Não tinha, nasceu sem ter, cresceu, morreu sem ter. Por quê? Já nasceu sem. Quem é de Deus já nasce com o Espírito de Deus. Quem está entendendo? Por isso que Mateus, Marcos, Filipe não conseguiu trair Jesus. Tinha que ser o Judas. Alguém que não tinha o Espírito. Quem está entendendo? Está entendendo? Isso é revelação, tá? Terminando. 1 João 4, 3. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus. Quem recebe essa palavra aí? Diga, eu sou de Deus. Diga bem forte, eu sou de Deus. 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus e já o venceste, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Para aí, aqui tem outra falsa interpretação dos evangélicos. Eu não falei para vocês que um erro gravíssimo de interpretação é atribuir tudo ao diabo. Os evangélicos fazem isso, tradicionais. Tudo é diabo. Escorreguei, é o diabo. Bateu o carro, é o diabo.
fez isso. Então, isso é um erro gravíssimo. Porque nós somos responsáveis pelo... Se você bater a cabeça na parede, vai machucar, vai doer. Se você andar colado num carro no dia de chuva, escorrega, bate, quem bate atrás tem que pagar. Não tem nada de diabo, você bateu atrás. Anda mais longe, você não bate, você anda colado. Então não tem nada de diabo. Somos nós. Nós somos responsáveis. Agora, 1 João 4,4 tem uma falsa interpretação que os crentes da lei atribuem ao diabo. 1 João 4,4: Filhinhos, vós sois de Deus, já o venceste, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A quem João está se referindo? Todo o sistema atribui ao diabo. Mas se você ler 1 João 4,1, você vai ver que não tem nada de diabo. Vamos ler de novo? 1 João 4,1: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido aonde? No mundo. João está falando de diabo? Não. João está falando de demônio? Não. Os crentes atribuem. As igrejas da lei atribuem. Mas na verdade, quando João disse, maior é o que está em vós do que o que está no mundo, ele está se referindo ao versículo 1, que no mundo está cheio de falsos É só você ler sua Bíblia. Olha lá, ó. 1 João 4,1, ó. Muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então, em 1 João 4,4, que ele diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, o que ele está dizendo? Quem está em nós é Deus, e os que estão no mundo são os falsos profetas. Mas os que estão em nós, os que estão em nós é maior que os falsos profetas. Está claro ou não está claro? Quem entendeu? A verdade é maior que a mentira. É isso que ele está falando. E para terminar, 1 João 4,5, eles quem? O verso 1 fala do falso profeta. 1 João 4,5, eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Diga bem forte, nós somos de Deus. 1 João 4,6 para terminar. Nós somos de Deus e quem conhece a Deus nos ouve. Mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Qual que é o espírito da verdade? O que prega, o que ensina, como está escrito. E qual que é o espírito do erro? Aquele que aumenta, aquele que inventa, aquele que distorce, aquele que tira. Esse é o falso profeta. Só quem entendeu. Bem bonito para Jesus.